Atenção, vamos entrar no território da irreverência, por isso contém com linguagem direta e temas desafiantes. Este podcast tem um caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento profissional qualificado de qualquer tipo. As opiniões expressas neste podcast podem não ser as da anfitriã ou as da Associação Ateísta Portuguesa. Saudações, caros primatas pensantes, o meu nome é Eva Monteiro e com a Associação Ateísta Portuguesa trago-vos o podcast quinzenal Homo Sem Deus. Aqui desmontamos crenças com humor, exploramos as histórias pessoais de ateus e desafiamos tabus numa sociedade cada vez mais dividida pelas crenças religiosas. Caros primatas pensantes, mais um mês, mais uma crónica mensal e hoje tenho comigo, como sempre, o João Monteiro, presidente da Associação Ateísta Portuguesa. Como está, João? Olá Eva, boa noite, está tudo bem? E então, João, que notícias nos trazes sobre o mundo religioso neste mês de abril? Dentro do contexto das notícias internacionais, trago a notícia de que a conselheira espiritual de Donald Trump pediu às pessoas para fazerem donativos e em troca desses donativos, bastante elevados, $1000 para cima, as pessoas iriam obter, imagina tu, bênçãos sobrenaturais. Isto era a notícia foi disseminada internacionalmente, foi notícia obviamente nos Estados Unidos, porque foi lá que surgiu, mas rapidamente ganhou rastro internacional, chegou inclusive a Portugal, também em Portugal essas notícias surgiram, e isto faz-me remeter para aquela ideia que já temos comentado aqui, que cada vez mais a religião está-se a imiscuir na política norte-americana e que corre-se o risco, e eu acho que bastante sério, de os Estados Unidos seguir esta linha, tornarem-se uma teocracia. Mas esta notícia traz-nos outras reflexões também, para além do absurdo das pessoas fazerem donativos em troca de bênçãos espirituais. E já agora, que bênçãos espirituais é essas? O que é que se entende por bênçãos espirituais? Eu fui procurar as notícias mais a fundo para perceber e dizia aqui, por exemplo, ter um anjo dedicado às pessoas e receber prosperidade, por exemplo. Portanto, as pessoas poderiam ter um anjo dedicado à sua vida. Olha, que bom que era ter ali um anjo da guarda, alguém a zelar por nós, a receber prosperidade. Portanto, imagina-se a prosperidade financeira, obviamente. Quem é que não quer isso também? E outras do género, mas surgiu esta semana um artigo da Snopes, portanto uma plataforma de fact-checking que foi averiguar essa notícia e o que concluiu, portanto, quando há notícias assim virais, essas plataformas de fact-checking vão averiguar se são verdadeiras ou não, o que é que há de verdade aí, e o que se concluiu relativamente a esta notícia é que eles não terão dito isso, ou seja, não foi explícito, não disseram que deem-nos dinheiro que em troca irão receber as bênçãos espirituais, mas ficou implícito. E isto remete-me para o que acontece com medicamentos milagrosos também, com tratamentos não validados cientificamente, em que há um cuidado, há até em alguns países regras, em que não se podem fazer alegações sem fundamento científico quando se trata de tratamentos médicos, e então o que fazem é dizer sem o afirmar explicitamente. E foi o que aconteceu aqui. Pronto, eles não disseram explicitamente, mas com a mensagem, porque havia um narrador, havia a pessoa a falar, a tal pastora, e depois havia um texto. E era nessas entrelinhas que surgia implicitamente a mensagem. Portanto, a mensagem, quem ouvia aquilo ficava com essa sensação, apesar de não ter sido mesmo uma afirmação taxativa, mas a mensagem estava lá. E portanto temos de ter muita atenção, e aqui que eu quero chegar, muita atenção à informação que nos chega, porque as mensagens são passadas subliminarmente também, através de textos que acompanham imagens e que acompanham as narrações dos vídeos, etc. Mas o pedido do dinheiro estava lá. O pedido do dinheiro estava lá e isso foi efetivo. Tu lembras-te, há uns anos atrás, que era muito frequente naqueles pregadores da televisão, eles mandarem pôr um copo de água em cima da televisão e depois eles abençoavam do lado Abençoava de a lá água. e tu bebias a água e aquilo curava tudo. A Paula White é um bocado este tipo de figura, ela é uma Sim. televangelista. Isto preocupa-me bastante, porque quando tu me dizes ela é a conselheira espiritual do Trump, eu não lhe chamaria isso.
Primeiro porque eu não acredito que o Trump seja tão espiritual que precise de um conselheiro. Acredito mais que ele precise de uma ligação às, entidades religiosas das Uhum. quais se aproveita. Porque, Exatamente. sejamos honestos, o Trump não é propriamente uma pessoa religiosa. É a impressão que eu tenho. Agora, que é uma pessoa que se aproveita da religião para obter aquilo que precisa, isso é. E por esse motivo é que me faz lembrar esta Paula White, faz-me lembrar um bocadinho, essa história do copo d'água em cima da televisão, que agora em retrospectiva é do mais ridículo que existe, mas na altura aquilo toda a gente, enfim, mas muita gente, fazia aquilo. Porque quando Uhum. estás desesperado, pá, experimentas. Pode não dar em nada, se calhar ajuda. Conheço muita gente que o fez, que colocou o copo de água, isto ainda era no tempo, para quem é mais jovem e nos ouve, isto ainda era no tempo em que cabia um copo de água em cima da televisão, porque a televisão era enorme Sim, e funda. e funda, assim, era aquela rabona para trás. Hoje em dia isso já não seria possível, se calhar punham o copo de água junto à televisão, mas também na nossa geração nós acreditávamos que o dote É fazia alguma verdade. coisa no canto da televisão, por isso não vamos criticar muito. Aquilo que me preocupa também é saber que por causa destas ligações religiosas, o Trump fundou, isto já não é de agora, já foi em fevereiro, mas fundou o Faith Office, o escritório da fé. Isto é muito preocupante porque isto é quase distópico. Completamente. Cada mês que passa, eu sinto mais que os americanos estão a viver numa distopia e continuadamente a entrar em tudo aquilo que nós achávamos que era ficção científica há uns Uhum. anos atrás, há umas décadas atrás. Eu acho isto tremendamente preocupante, e devemos olhar para os Estados Unidos como exemplo do que não permitir em Portugal e na Europa. Sim, sim. E com as repercussões, essencialmente, que isso tem na vida das pessoas depois, principalmente na vida das mulheres, com as obrigações que querem das mulheres engravidarem, tirar direitos às mulheres, isso tudo. Começa pelas mulheres, depois afeta os homens na sociedade toda no geral também. Com certeza que sim, ele quer acabar, ou pelo menos queria acabar, não estou por dentro dessa situação neste momento, mas ele queria acabar com aquilo que é o equivalente ao Ministério da Educação. Uhum. O objetivo é manter as pessoas desinformadas, sem acesso à informação, sem acesso a ensino público de qualidade, e estamos a falar de um ensino público que já não tinha qualidade, Uhum. Sim, sim. onde em muitos estados os professores estavam a ser obrigados a ensinar em simultâneo a teoria da evolução e a história da carochinha criacionista. E isso só tem tendência É enfim, piorar. a piorar. Quando vos pedirem para pôr um presépio na Assembleia da República, pensem 2 vezes para onde é que estamos a caminhar. É Uhum. exatamente para o estado de coisas que se vive do outro lado do Atlântico. Pronto, a segunda notícia que eu trago, e está relacionada mais uma vez com a saúde, foi o ator Val Kilmer, que faleceu há uns dias, antes de gravarmos este episódio. Ele faleceu porque ele estava doente com cancro já há alguns anos, que estava a lutar contra essa doença, e ele recorreu durante muito tempo às orações para curar o seu cancro. Não tanto por uma convicção pessoal apenas sua, mas porque estava inserido numa religião que é, como é que se chama? Ciência cristã, salvo erro, e que recusam, é uma crença religiosa que recusa os tratamentos médicos e operações e objetos que auxiliem, objetos artificiais que auxiliem a nossa vida no dia a dia. Não sei como é que eles reagem com os óculos, quer dizer, se também recusam que as pessoas usem óculos ou não, porque não deixa de ser um instrumento que ajuda à visão, mas tudo o resto é para evitar. E a solução é a oração. E isto, mais uma vez, deve-nos fazer pensar sobre o efeito pernicioso de algumas religiões. Eu digo algumas e não todas, porque há umas que são mais danosas do que outras, é nesse sentido. Não porque acho que algumas sejam benéficas, todas têm os seus defeitos potenciais, mas para mim são mais graves estas que atentam contra a saúde e a dignidade humanas. E foi isso que aconteceu aqui. Durante muitos anos, o Val Kilmer, e quem diz Val Kilmer diz outros crentes dessa religião e de outras semelhantes, têm evitado tratamentos que os teriam, ou que teriam salvo a sua vida, ou que teriam adiado a sua morte. E,
E isto deve-nos fazer pensar, e mais uma vez, quem nos está a ouvir e for crente, e está no seu direito de ser crente, mas que coloque em causa certas sugestões ou recomendações que lhes são feitas, precisamente no que toca à saúde, porque essas pessoas não são profissionais de saúde, não têm competências para fazer recomendações médicas e, portanto, em casos de saúde, independentemente da sua crença, devem consultar o médico. Em relação aos óculos, eu até acho que se calhar preferem que as pessoas não os usem, que assim também não veem quais são as notas que estão a dar. Capaz de dar jeito. Se dão a nota de 50 em vez de dar a nota de 5 e nem olham, não conseguem ver que não têm óculos. Se calhar os óculos também são um elemento desnecessário para esta religião. Eu fico sempre muito apreensiva com todas estas, todo este sincretismo, tentativa de sincretismo, porque não o é de facto, entre ciência e religião. A cientologia já o fez, agora estes são Sim. a ciência cristã, que é de um tal de Eddy. E Eddy escreve no seu texto fundacional do Christian Science: Sickness is a belief which must be annihilated by the divine mind. Disease is an experience of so called mortal mind. It is fear made manifest on the body. Isto, traduzido assim, muito à pressão, a doença é uma crença que deve ser aniquilada pela mente divina. A doença é uma experiência da apelidada mente mortal. É medo manifesto no corpo, ou a manifestação do medo no corpo. Ora bem, isto é colocar, como todas as seitas fazem, colocar a responsabilidade na vítima. Se não te curaste, é porque não rezaste o suficiente. Se não te curaste, foi porque tu não fizeste a tua própria cura. Portanto, tu ficas sempre a perder. Enquanto vítima deste tipo de grupos, ficas sempre a perder. Porque se correr bem, O mérito é tiveste dos um. outros. Sim, o mérito é deles. Se correr mal, a culpa é tua que não fizeste o que te mandaram. E isto é comum. Isso acontece também com os tratamentos milagrosos dos terapeutas alternativos, é a mesma É coisa. uma seita na mesma. Tudo Hum. isso, os padrões são sempre iguais. E é bom que as pessoas se lembrem disso antes de começarem a obedecer a este tipo de gurus. Porque só porque a pessoa diz que é baseado na ciência, não significa que seja. Ponto Uhum. final. Inventa-se para aí ciência que é uma coisa louca. Uma É, pseudociência, inventadíssima, tirada sabe-se lá de onde, dos confins do universo. é preciso perguntar pelas provas. Só Isso é que também é essencial. preciso que as pessoas saibam distinguir um artigo médico, científico, Uhum. genuíno, de um que não seja genuíno. E agora diz-me, tu consegues fazê-lo porque estás na área científica. Eu não sei se consigo. Eu tenho discernimento de perguntar a quem saiba. Tenho Sim. discernimento como há pouco tempo um crente me fez enfim, mandou-me uns vídeos para eu ver e aquilo envolvia geologia. E eu fui Uhum. falar com uma pessoa que por acaso é da Associação Ateísta Portuguesa, que eu sei que é formado, que tem licenciatura nessa área, e perguntei: "O que é que está mal aqui?". Eu sabia que alguma coisa tinha que estar mal ali, que aquilo Uhum. só podia ser pseudociência, mas o quê? Eu não sabia. E fui Uhum. perguntar. Outras pessoas poderão não estar tão à vontade para perguntar E não ter acesso também a essas pessoas e para não quem ter perguntar. acesso, não ter acesso. Por isso é importante, quem está à volta também ter essa sensibilidade de tentar perceber o que é que está a influenciar aquele membro da sua família ou dos seus conhecidos ou dos seus amigos. E que mais temos para hoje? Pá, a terceira notícia ainda em nível internacional, está relacionada com a morte do Papa Francisco. E agora quem nos está a ouvir e está confuso sobre o que eu estou a dizer e não está a ver quando é que o Papa Francisco faleceu, a notícia é mesmo essa, é que não faleceu. E porquê é que eu trago esta notícia e porquê é que isto deveria ser notícia? Porque o homem já foi dado como quase morto há mais de 2 meses, porque há mais de 2 meses que nós estamos aqui a planear que temos de fazer um evento, um episódio especial sobre o falecimento do Papa, porque a sua morte estava iminente, a qualquer momento podia morrer, que estava hospitalizado e que estava num estado extremamente grave, depois melhorava, depois voltava a estar extremamente grave outra vez, depois melhorava, depois extremamente grave outra vez e agora é que ia morrer e afinal não, e no meio disto tudo já passaram 2 meses e o homem, Homem é infelizmente que eu não rija. desejo a morte dele, está ali, está para as curvas, portanto não... Mas se o céu fosse o paraíso existisse e fosse tão bom, acho que ele queria ir para lá, mas assim, pelos vistos, E sim, não, quer não, não dizer, está com vontade nenhuma de ir.
Ele não está Mas com pronto, vontade de ir, os médicos não estão com vontade de o deixar ir e os crentes continuam a achar que foram as reizinhas e as velinhas que o mantiveram cá. Deixa-lhe ficar as velinhas, retirem-lhe os cuidados médicos de ponta, de tecnologia de ponta que ele está a receber, os tratamentos diários que está a receber e digam-me onde é que o Papa vai parar. Aos mesmos é, 7 palmos de terra que eu e tu. qualquer Mas pessoa, claro. o senhor lá está a tomar decisões, já encomendou uma Uhum. série de reformas, deve estar a Olha, pensar: olha, antes que eu vá de vez, deixa-me assinar aqui os os papéis, que assim, papéis. olha, não vou sofrer atentados, não é? Porque já está quase. Sim, Eh, no fundo, se é para fazer coisas que os outros não vão gostar, que seja naquele momento e não antes. Já gozou tudo o que teve a gozar, agora pede meia dúzia de reformas que provavelmente nunca se vão concretizar, porque se entretanto ele morrer, o uhum. próximo que vier Podes fazer tudo. apodera-se, exatamente. Mas ele ficará sempre na verdadeira imortalidade que é enquanto as pessoas se lembram dele. E ficará sempre na memória das pessoas como o Papa que fez Sim, esta reforma e aquela. E exato, que meteu mulheres no Vaticano, etc. Vale o que vale. Vamos ver quanto tempo ele fica por cá e quem é que se vai exato. seguir. E teremos depois então esse especial do Homo sem Deus, quando o Papa decidir que quer ir ter uma reunião pessoal com o seu Criador. É. E com isto passamos então para as notícias a nível nacional, mas continuamos então neste a falar sobre a vida e sobre a morte. Porquê? Porque América Guiar surgiu numa notícia, aliás, surgiu em várias notícias nestas últimas semanas, e uma delas dizia respeito a um evento que aconteceu em várias cidades do país, que era a Caminhada pela Vida, dedicada a combater, mais uma vez, as políticas relacionadas com o que eles chamam o aborto, mas que nós chamaríamos de interrupção voluntária da gravidez. Uh, Esse continua a ser uma batalha da Igreja Católica. E eu o que retive das notícias é que eles defendem, retirei esta citação, que eles defendem a concessão à morte natural. Uh, Bem, se eles defendem a morte natural, então quer dizer que são contra os tratamentos médicos. É uma das Inclusive ilações que. aqueles que têm mantido o Papa vivo, Vivo, exatamente. não é? Por Pois. isso é que isto se relaciona com a notícia anterior. Quer dizer, se, a morte, se defendem a morte natural, então, quando uma pessoa está doente e está em estado grave, nem sequer os cuidados paliativos que eles defendem deveriam ser dedicados às pessoas. Portanto, numa questão de coerência, de linha de pensamento coerente que eles deveriam ter. Portanto, todos nós, obviamente, temos contradições internas, nós indivíduos e nós enquanto organizações, portanto, compreendo isso, e a Igreja Católica não foge também a esses vieses que tem e a essas incoerências internas. Portanto, isto é uma das frases que retive da notícia e que me fez muita confusão. E depois há outra que é, quer dizer, eles são contra a interrupção voluntária da gravidez, porque defendem a vida. Ok, se a vida todos nós defendemos, dizer que se defende a vida não é nada característico da Igreja, mas dizer que se defende a vida por causa do feto ou do embrião, ou lá do estado em que eles defendem que a vida já existe, não é? Porque para eles a vida existe quando a alma entra no embrião, e eles lá devem ter uma data, É o momento da concepção. É o momento em que o espermatozoide encontra o óvulo. que aquilo é apenas o embrião aí nessa fase é apenas um aglomerado de células, não há nada indistinguível, é como uma massa tumoral ou o que quer que seja. Também a nível de olhar para lá e o que a gente encontra é isso. Do ponto de vista biológico não é mais do que isso, mas obviamente continua-se a desenvolver e com o passar dos meses, aí sim já terá, mas muitos meses depois, não é desde o início, uma outra forma. Mas de qualquer maneira, será que é legítimo nós estarmos a defender a ausência do direito ao aborto, como eles fazem, à interrupção voluntária da gravidez, então, porque se eles defendem o direito à vida e que a gestação deve ser levada até o seu término e a criança nascer, então, e as mulheres que não escolheram ter essa criança, porque foram abusadas, porque, apesar de usar métodos contraceptivos, falhou por alguma razão e só perceberam que estavam grávidas já mais tarde. Há, ou- João, ou há porque N fizeram razões, asneiras. ou porque fizeram as neiras, Fizeste mais, tu tens que pagar o resto da tua vida por uma asneira de uma noite? exato, mas esse é que é o Por problema, favor. mas esse é que é o problema, uma criança não deveria servir para pagar um erro, ter uma Mas criança é, deve ser uma decisão consciente exatamente. e,
E as pessoas planeada devem o que planeado e os e com casais devem meios. ter e com mais, é isso, os casais devem decidir se têm condições ou não para a criar. E se não têm, ou o casal no seu todo, ou apenas a mulher, porque é o corpo dela, deve ter o direito a decidir se quer levar a gestação até ao final ou não. E saber se tem condições para isso. Agora, qual é que é o objetivo da Igreja Católica, que defende tantas pessoas, eh, e estar a defender que a gestação deve ser levada até ao final, depois a família não tem condições, a criança nasce e o que é feito a criança? Que futuro é que vai ter aquela criança? Não, quer dizer, isto, depois já a vida já não importa, que é uma vida de miséria, uma vida desgraçada, tanto para a criança como para a mãe, ou para os pais. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Acho que se eles e estão no seu direito de defender, de continuar a lutar contra o direito à interrupção voluntária da gravidez, pois nós, não os ateus, mas nós, toda a sociedade, porque nesta luta em defesa da- do direito à interrupção voluntária da gravidez, está muita gente, estão ateus, estão agnósticos, estão Estão inclusive crentes, religiosos? estão Sim, crentes, inclusive muitos católicos. Portanto, nem todos os sim, sim. católicos defendem isto. E contra a IVG também estão ateus. Nós não E somos um também, sim, monolito, não é? exatamente, exatamente. E esses ateus têm direito a essa ideia, se bem que eu poderei não compreender porque que a têm, mas posso-te Uhum, dizer o porquê de a Igreja Católica defender a vida, uhum. nós defendermos a vida e termos posições tão distintas. É muito Diferente, simples. sim, É a forma como tu olhas para a vida. Nós, humanistas é seculares no isso. nosso caso, queremos defender uma vida digna, uma vida Exato. que valha a pena viver enquanto cá estamos, porque quando Uhum, morremos de vez. Já o cristão, o muçulmano, entre todas as outras religiões que acreditam em deuses, acreditam que há uma segunda vida. E, em particular, os católicos e os cristãos veem esta vida como uma vida de sofrimento. sim. Ter um filho é carregar uma cruz, cada um tem a sua cruz para carregar, tudo é castigo. Quanto mais sofreres, melhor, porque quanto mais sofreres, mais tu te vais entregar a Deus. Porque também é verdade que uma pessoa feliz não tem grande necessidade de religião, portanto, convém manter as pessoas infelizes, convém manter as Sim. pessoas na miséria, convém manter Em as pessoas em, dificuldades. em- em dificuldades, a não terem vidas dignas, a terem um filho que não conseguem amar porque não o criam. Não interessa se a mulher cometeu um erro. Ninguém tem que pagar esse erro para o resto da vida. E são duas vidas que pagam esse erro. É a vida da mãe e é a vida do filho. Não se Exato. iludam a achar que a criança é estúpida e não consegue perceber que a mãe nunca o quis. E nenhuma criança merece passar por sentir que não foi desejado, que não foi planeado, que está a atrapalhar a vida dos pais. E Uhum. quantas crianças o sentem? Quantas crianças da minha geração, porque as mães ainda são do tempo da outra senhora e tinham que pedir autorização aos maridos até para sair do país? Não é o meu caso, mas é o caso de outras pessoas um pouco mais velhas que eu, que ainda nasceram antes do 25 de Abril, em que as mães nem sequer para saírem do país tinham vontade própria, quanto mais para ter ou não ter Uhum. filhos e era ilegal. Portanto, vamos ter em consideração é a diferença entre aquilo que tu consideras a defesa da vida e o que um católico considera a defesa da vida, que é uma questão de punição, é uma questão de sofrimento e é uma questão de dar graças. Nós temos que estar constantemente a agradecer a Deus por nos ter dado a vida. E por extensão, temos que nos prostrar o resto da vida perante os nossos pais porque nos deram aquilo que nós temos de mais valioso, que é a vida. E isso é estúpido. Não há outro nome. Eu não devo nada aos meus pais por me terem tido. Eu não lhes pedi nada. Pediste Claro. aos teus pais, mas eu não pedi para nascer. Eu se pedisse para nascer, pedia para nascer para já, com pais ricos, que me tinha dado muito mais jeito. E ninguém pede para nascer. Em última análise, pelo contrário, os pais trazem à vida, trazem a esta terra que está com a nossa raça em vias de extinção, não tarda muitos anos, com catástrofes naturais. E se calhar até deviam pensar 2 vezes, é que mundo é que estão a trazer crianças. Eu não estou a dizer que as Uhum. pessoas não podem ter filhos, estou a dizer é que essa sensação de gratidão não devia existir. A criança Exato. não pediu para nascer. Por isso é só uma questão daquilo que tu consideras que é a defesa da vida, e basta olharmos para figuras como a Madre Teresa de Calcutá, que não amava os pobres, amava a pobreza, não amava Sim. os doentes, amava a doença, não amava o moribundo, amava a morte e o sofrimento que ela acarreta. Por isso, eu só acho é que
deviam ser um bocadinho mais congruentes, de facto, em relação aos cuidados médicos. Então, se vamos deixar que as pessoas morram naturalmente, as pessoas têm que morrer em profunda agonia, porque é a Uhum. sua cruz para carregar. O senhor tem um tumor gigante que vai dar-lhe dores que ninguém aguenta. Mas olha, fique para aí, pronto, é a morte natural. Essa morte natural, Exatamente. contudo, nunca ocorre nos cardeais, nos bispos, nem nos papas. Esses têm Vão sempre os primeiros sempre tratamentos. e vão sempre confortáveis, sem dores. Enfim, eu sou uma chata com estas coisas, passemos à próxima notícia. Sim, mas não vamos muito longe, porque vamos continuar a falar do cardeal Américo Aguiar, de quem falámos ainda agora, porque ele foi também é um homem muito dinâmico, muito cheio de ação, cheio de iniciativa, está em todo o lugar. Então, desta vez foi uma visita a uma escola em Almada, falar com crianças, obviamente sobre religião. Sobre esta notícia, o que eu tinha a comentar é: se ele foi a uma aula de religião e moral, do mal menos, porque foi falar para os seus seguidores. Duvido que assim tenha sido, porque a sala estava cheia, do que vi nas fotografias, etc. E isto remete-nos outra vez para a questão da laicidade, da separação da Igreja e do Estado. Sendo uma escola pública, ah, não deveria haver essa ligação do padre ir falar, porque o padre, ao ir lá, mesmo que não tivesse falado de religião, que eu duvido, acho que deve ter falado, está-se a dar um privilégio a um sacerdote, a um homem da religião, de uma religião em particular que não se teria dado a outra. E isto denota isso mesmo, é um privilégio que membros da Igreja Católica têm de ir às escolas. E é insistente, e é recorrente por todo o país, mais no interior, como tem sido denunciada a nossa associação, interior, norte do país, mas também, cada vez mais, aqui na grande área metropolitana de Lisboa e na margem sul em particular. Já tivemos notícias de membros do clero terem se reunido com várias instituições públicas em Setúbal, já foi aqui trazido essa notícia. Já foi também mencionado que também em Setúbal se tinham reunido com membros de partidos políticos e agora, ainda na margem sul, mas desta vez em Almada, a ir a escolas. E isto não é inocente. Eu gostava de te ouvir primeiro, mas depois vou dizer porque é que esta parte não é inocente, porque liga-se com a notícia que vou dizer a seguir. Esta promiscuidade entre a vida pública e o clero não é novidade. Eu dou-te um outro exemplo, acho que ainda nem sequer te tinha falado sobre isto, mas dou-te um exemplo até da minha zona, da zona onde eu morei 20 anos, que é uma notícia que saiu no Jornal de Notícias, não vai há muito tempo, e que diz o seguinte: o ex-pároco de Vermoim, Mário Ferreira, é o candidato à presidência da Assembleia Municipal da Maia, na lista liderada por José Manuel Ribeiro, que concorre pelo PS. Isto é, quando começas a puxar o fio, os padres, os bispos, esta gente toda, eles saltam da religião para a política e da política para a religião consoante aquilo que lhes vai dando melhor mama. Porque é só isso. É consoante o que lhes dá melhor mama. E isto tem que acabar. Se tu tens Uhum. um interesse, se tu já estás investido numa entidade religiosa, o que é que tu vais fazer para a política? E se estás na política, o que é que vais fazer para a religião? Isto a mim não me faz, isto a mim não me encaixa. Sim, É sim, sim, esta sim, sim. promiscuidade constante e que só se verifica, ou pelo menos, corrija-me se eu estiver errado, eu só tenho verificado isto com a Igreja Católica em Portugal. Não sei se existe com outros Felizmente, cargos. felizmente, ou seja, não que eu gosto dessa ligação da religião católica, da Igreja Católica à política, mas acho que não gosto e critico, e que tem sido a minha posição aqui, mas acho que é um mal menor. Quando eu disse felizmente, é porque há religiões mais fundamentalistas que poderiam fazer isso, como fazem noutros países. Estou a pensar em movimentos evangélicos no Brasil, e que felizmente ainda não temos em Portugal. Há tentativas disso. Espero que não sejam bem sucedidas. Mais uma vez, deixa-me só reforçar: indivíduos com religião, obviamente, podem participar politicamente, é um seu direito. Têm, têm vontade de exercer política, de contribuir para a sociedade, através de propostas políticas, e têm a sua crença, ok. O problema aqui são os membros do clero, estou a reforçar isto para quem nos está a ouvir em casa, o problema são membros do clero dessas religiões envolverem-se politicamente. E vai ao encontro do que tu estás a dizer. Agora, esta notícia, a mim, quando eu a li, suscitou-me aqui uma pulga atrás da orelha, digamos assim, usando uma expressão popular. Porquê? Porque eu conheço indiretamente o candidato, acho que é à Câmara que falaste,
o José qualquer coisa, não me lembro agora do José apelido dele. Manuel Ribeiro, pelo Exatamente, PS. José Manuel Ribeiro, exato, sim. Conheço-o indiretamente e e a ideia que eu tenho dele é que é uma pessoa que defende os valores da laicidade. E estranhei essa ligação ao padre na sua lista. E fui ver o perfil do padre. E o que me parece, e isto vou ter interesse em acompanhar esta história durante mais os próximos meses, porque é uma pessoa que me parece afastada da religião. Ele já não exerce há algum tempo. E tanto que depois foi tirar uma licenciatura e um mestrado, salvo erro, em filosofia, portanto, Exato. foi fora Psicologia. da psicologia, portanto, foi fora da área religiosa. Aliás, E, psicologia do trabalho, portanto, muito específico sim, até. sendo que ele não deixou a sua vida da religião, porque ele continua a colaborar com movimentos e associações cívicas ligadas à religião católica. Mas tenho interesse em perceber o porquê esta mudança. Será que ele deixou de acreditar? Não Será acredito. que. Pois Tu eu és, também não, tu és muito mas positivo. não, 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 eu estou a lançar questões, percebes? Estou a tentar perceber, pôr-me no lugar dele, o que é que levou a esta mudança, porque é uma mudança quase de 180 graus. Ora bem, E. estas mudanças são relativamente explicáveis, quer dizer, Uhum, não é difícil de chegar lá. Repara, estamos a falar de um homem que nasceu em Penafiel e tem 63 anos. Concluiu o curso de Teologia em 86, uhum, um ano depois de eu nascer. E esteve ligado sempre na mesma zona e não é cardeal, não é? Não cresceu dentro da igreja. Portanto, não tendo crescido dentro da igreja, convém arranjar poiso para o outro lado. Já tem contactos, as pessoas já o conhecem, vamos para a política. Estas sinergias não são de estranhar. Aliás, eu vou-te ler muito rapidamente o que é que força. a Wikipédia. Já sabemos o que é a Wikipédia, já sabemos que é Sim, falível, já sabemos que claro. não serve de base, mas enfim. Vamos partir do princípio que esta informação não deve estar muito longe da realidade. E diz-nos assim a Wikipédia acerca da carreira política do Américo Aguiar. Foi membro da Assembleia de Freguesia de Lessa do Balio e membro da Assembleia Municipal de Matosinhos, eleito pelo Partido Socialista, em lista encabeçada por Narciso Miranda. Entre 1993 e 1995 foi eco-conselheiro da Câmara Municipal da Maia, então liderada por José Vieira de Carvalho. É membro da plataforma dos mídia privados e presidente da Assembleia Geral da Associação de Municípios Corredor do Rio Lessa, que compõe Santo Tirso, Valongo, Maia e Matosinhos. Ora bem, o que é que me parece? Aqui foi ao contrário. O Poiso não estava bom na carreira política, não estava em Uhum, crescimento, passa para a Igreja. Isto é tudo com o PS. uhum, Mas, e não vamos atacar o PS em específico, porque se tu fores ver outros partidos que estão representados na Assembleia da República, aquilo de vários. Opus Dei e outros que tais, aquilo é um ninho. Uhum. É um ninho. Isto devia ser, era proibido por lei. Proibido. Sim, da mesma maneira que há certas atividades profissionais que não podem Exatamente. estar na política, como as forças de segurança ou as forças militares, também as entidades religiosas não deveriam estar. Queridos primatas pensantes, se estão a gostar deste episódio, sigam-nos nas redes sociais da Associação Ateísta Portuguesa para mais conteúdos exclusivos. E para se manterem atualizados, visitem a ateistaportuguesa.org. E não se esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas na vossa plataforma de podcasts preferida. Ajudem-nos a chegar a mais ouvintes. Em relação ao primeiro-ministro que temos atualmente, eu gosto tanto dele como de um pau das costas. A minha posição política é esta. Não tem nada a ver com o meu ateísmo, é apenas a minha posição política. Eu não gosto do homem, não gosto do partido e não gosto das políticas dele. Mas acho incrível como é que um político, um primeiro-ministro, usa a sua influência para ganhar uns milhares de euros, que nem sequer foi nada de milhões, não é? Mas ganhou ali uns trocositos às custas da sua influência e o governo cai. A Igreja deita-se com o Estado todos os dias desde o Uhum, 25 de Abril, e atenção, isto não é um problema de democracia, é um problema antidemocrático, sim. e está tudo bem.
Está tudo bem. Esta promiscuidade existe, não é tão forte como era antes do 25 de Abril, já sabemos que antes do 25 de Abril era 10 vezes pior, 1000 vezes pior, mas não conseguimos erradicar. Não conseguimos. E temos que o fazer, porque isto não é um Estado laico. Uhum. Pois não, Venha não, quem isso vier. não. Isso não. E há 2 pesos e 2 medidas. Falta-nos muito para concretizarmos o Estado laico tal como está na Constituição. E não venham cá com coisas da colaboração, porque, não, porque é verdade, a laicidade é separação entre Estado e Igreja. Eu sei do que é que estás a falar daquele professor de direito, cujo nome, Bassar não me Loureiro. recordo, esse mesmo que reinterpretou a noção de laicidade da maneira que lhe apeteceu e tirou, não sei, de um ouvido. Aquilo puxou de um ouvido e saiu dali uma nova interpretação do que é a laicidade. Ora bem, estamos a falar de pessoas que também têm que reinterpretar a Bíblia para aquilo não ser S- um livro de horrores. Pois, Nada mais sim, natural. mas deixa-me só dizer-te que não é o único. Estava aqui à procura do livro que tenha aqui sobre a Constituição, num livro que foi publicado pelo Instituto Diplomático que está ligado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, que tem, isto foi na altura da Concordata, da celebração de- dos X anos da renovação da Concordata, porque ela foi reformulada uns anos depois, portanto não é a original que temos, isto para as pessoas saberem. E eu folhei o livro, tenho aqui, aliás, trouxe 2 exemplares, trouxe 3, um para mim, outro que ofereci ao nosso colega Ricardo Alves da Associação República e Laicidade e outro que doei à nossa biblioteca ateísta. Portanto, temos esse livro também connosco. E num dos textos desse livro, que são textos escritos por várias pessoas, num dos textos está lá também a dizer que a concordata sobre a cooperação, portanto, sobre a cooperação e não tem a ver com a separação. Portanto, o Estado laico eh, é uma cooperação e não uma separação. Tudo ao contrário do espírito original da defesa da laicidade. E, portanto, por isso é que é importante pessoas que estão envolvidos, engajados, usando uma expressão que se utiliza muito recentemente, Um americanismo. é verdade, nestes combates por um humanismo secular, uma realidade mais secular, sem influências de qualquer religião, que nos temos de envolver todos para defender a laicidade e defender a laicidade tal como no seu princípio original, que é de separação entre Igreja e Estado. Que não quer dizer que estejam totalmente costas voltadas, mas não é uma cooperação. Não é? Obviamente tem de, tem de haver diálogo, como na política tem a ver com todas as forças vivas da sociedade, sejam elas quais forem. A Igreja, qualquer que seja a Igreja, qualquer que seja a religião, é uma dessas forças vivas, quer gostemos, quer não. Tem de haver diálogo porque estão inseridos no Estado, estão inseridos na sociedade e, portanto, o Estado tem de controlar, tem de regular o que se passa e, portanto, para haver essa regulação tem de haver um diálogo. Agora, isso não é colaboração, digam o que disserem. Ora bem, a questão aqui é que constitucionalmente existe um princípio de proporcionalidade de que Uhum, eles se valem para falar nestas bacuradas, nesta, enfim, nestas alarvidades de cooperação. Mas se nós realmente fôssemos a seguir o princípio da proporcionalidade, ou seja, dar a mesma atenção a todas as expressões, a todas as uhum, mundividências, então nesse caso, onde é que está a expressão dos 10% da população que são ateus? uhum. Não está, Não ainda, sei mas se não sei de cor se são 10%, mas andará até lá são perto. mais, mas sim, sim. Quer Não dizer, dá, dez quer por dizer, cento da população chegou para meter um partido de extrema-direita na Assembleia, mas não chega a 10% da população para meter os ateus e os humanistas seculares na comunicação social, por exemplo. uhum. Para isso Sim, já não chega a 10%. Então, isto não é proporcionalidade nenhuma. não, é Estou muito mesmo isso que eu ia chateada dizer. hoje, caramba, eu, Não, eu hoje e estou com com um razão, tom agressivo. e com razão, porque isso é um tema que nos toca muito aqui a nós, nossa associação, que estamos a tentar por várias vezes entrar na comunicação social, seja com textos de opinião, seja mais com comunicados, e que não são publicados, quer dizer, não, ou quando são, pegam nos comunicados e não nos contactam nem nada. E isso é algo que vai contra a proporcionalidade, como estás a referir, e vai contra o direito que nós temos a expressar-nos, e ao qual não nos tem sido dado essas plataformas, como é dado a outras religiões, até minoritárias, porque não esquecer, para quem não tem noção destas estatísticas, e estamos a basear-nos nas notícias, nas estatísticas do censo, do último censo que houve em Portugal, que todas as outras religiões juntas, para além da católica, que não a católica, são muito menos
todas juntas, desde Islão, desde judaísmo, desde hinduísmo, desde todas essas religiões juntas que estão em Portugal, os membros dessas religiões, são muito menos do que todos os não religiosos, mas muito menos. Então, E tu portanto, muçulmanos tens meia dúzia de milhares, judeus tens 4.000, quer dizer, são números residuais. E eu não estou a dizer que estas pessoas não têm um lugar em Portugal. Eles têm claro um que lugar têm, em não é isso que tem Portugal. que. Mas eles têm, todas essas religiões têm vários programas de televisão, e estou a pensar no canal público inclusive, e a justificação que foi dada, porque já houve queixas para a RTP sobre isso, ao provedor da RTP, e a E já justificação que falamos é, aqui. e já falamos aqui também, pronto, isso, e a justificação que é dada é que é para dar igual peso a todos, para não haver discriminação. Pois, mas os outros, os que estão em segundo lugar, que são os não religiosos, não podem participar nesses programas onde teriam uma palavra também a dizer. Uma palavra sobre temas da sociedade, porque falam de guerras, falam de conflitos, falam de polémicas, e nós temos uma posição que iria contrariar todas aquelas e dar uma visão mais humanista, mais respeituosa, com uma outra perspectiva de dignidade, etc. E não é dada essa possibilidade, levando ao silenciamento de uma fatia considerável da sociedade e que se é indignada e bem. Mesmo que nós não necessariamente até fôssemos contrariar uma ideia. Até poderíamos Uhum. concordar com essa ideia, mas o Sim, mas facto de nos silenciarem, de nos cortarem sim, as bases, de nos fecharem a sim. porta, é de um mau gosto. Eu vou-lhe chamar mau gosto porque eu não tenho palavras que possa Uhum. dizer aqui, Uhum. mas que diria com toda a vontade no meio da minha cidade do Porto, em Santa Catarina. E toda a gente me Uhum. percebia. Assim sendo, vamos passar à próxima notícia, porque eu hoje estou Sim. com uma agressividade, João, que isto tem que ser contrariado. Bem, a próxima notícia está relacionada com o que temos vindo a falar, quer dizer, quando mencionámos que o Cardeal América Guiar ia às escolas, e eu disse que não era inocente ir lá falar com os Certo. jovens, está relacionado com esta notícia que eu vou falar agora, que diz que a Igreja Católica perde mais meio milhão de membros em 2024, e os poucos que vão são uma população já muito envelhecida. Portanto, se está a perder membros, e se os que lá estão envelhecidos, o mais certo é nos próximos anos irem falecendo, infelizmente. A questão é que, se isso continuar neste prisma, então não vão ter ninguém para renovar o número de participantes nas homilias, e deixa-se de justificar haver padres, que já são poucos também, diga-se de passagem. Temos aldeias e vilas no interior do país em que um padre percorre várias, porque também há cada vez menos pessoas a formarem-se para ser padres. E, portanto, deixa de haver interesse em manter esta religião, que é, neste caso, é a Igreja Católica, e vai se tornar tão residual como qualquer outra. Então, a solução que arranjam é ir às escolas para mostrar que existem, que faz sentido, e propagarem a sua fé, a sua mensagem, para que esses jovens se tornem futuros crentes. Não é por acaso, portanto, não Futuros é inocente. crentes, vá, futuros pagantes, futuros Também, claro. contribuidores, Claro, porque contribuintes, isto, vá. porque isto não deixa de ser um negócio. Aliás, como vimos com a primeira notícia que mencionámos aqui, da tal conselheira espiritual de Donald Trump, é tudo a Exatamente. tentar receber dinheiro. Uns é de uma maneira, pelo pagamento de dízimos, outro é pelos serviços que a Igreja Católica presta, como os batismos, os velórios, tudo o que acontece entre a Igreja, é que é pago pelas pessoas. Ah, enfim. E pelo Estado, não é? Até é E pago pelo pelos Estado ateus, também. Sim, sim, também. que é Exato, todos que é nós um pagamos problema. indiretamente. Todos nós pagamos Andamos todos indiretamente. aqui a pagar o mesmo. E aliás, isto, ainda nesse tema, hum, isto tem tudo a ver com quanto mais as pessoas acreditarem neste tipo de superstições, mais dinheiro gastam, não é? E tu sabes que há vários sites, certamente que já foste a igrejas que têm aquelas caixinhas das esmolas e que também têm Sim, umas caixinhas com umas velas de LED. Tu metes sim, uma moeda e acende sim. uma vela, 2, 10, é consoante. Se o problema for grande, tens que meter muitas velas a acender. Se o problema não for tão grande, se calhar já não precisas. Há um site, isto até foi mencionado no podcast do Quarteto dos Três Ateus, Miguel e Gabriel, no dia em que participou a Rita. Ela trouxe, na altura, um link que eu achei espetacular, que eu acho que está relacionado com Fátima. Com o santuário, aliás, não é esse com Uhum. Fátima, é com o santuário do Sameiro. Ok. Então, no santuário do Sameiro, não é na própria igreja, é no site. Tu vais lá e dás donativos para acender uma velinha. É uma velinha real? Não. É uma velinha de LED? Não. É uma vela virtual.
Acendes a velinha e deixas o desejo. E Ok. depois fica lá o desejo também. E ela, que é uma pessoa que se, enfim, que se diverte, ah, ela vai lá todos os dias para ler os desejos das velinhas. Ah, Então, o pessoal faz desejos incríveis. Há uma senhora que só escreve e com muita frequência, quase todos os dias, vai lá acender uma velinha virtual. sim. Não mais barulho na porta, não mais barulho na janela. Isto é do melhor. Se ainda não ouviram, por favor, vão ouvir o episódio Sem do dúvida. Quarteto dos Três Ateus, o episódio em que participa a Rita, porque ela descreve isto de uma maneira hilariante. Isto é isso para as pessoas acreditarem que se derem uma moedinha virtual, num Sim. site virtual em que a vela que se acende é uma, é uma imagem de uma vela, é um PNG, é um GIF de uma vela. Ah, olha, repara, um dos desejos que ela até me mandou por mensagem privada, diz que eu feche o meu objetivo e ainda consiga ajudar os meus colegas. Isto certamente é um objetivo comercial, não é? É preciso muita crendice para isto. Então a Sim. igreja tem que investir na camada mais jovem, porque se os apanharem numa idade mais amadurecida, em que já estejam formados, em que o cérebro já esteja completamente formado, já não os conseguem pôr a pagar velinhas virtuais para o santuário do Sameiro, para eles Claro. irem lá pedir para a porta não fazer barulho. É Opa, assim, não tens outra opção, tem que ser quando as pessoas são muito jovens, não é por acaso sim. que os padres pressionam os pais que vão à igreja, a batizar os Uhum. filhos com Logo. 1 mês de idade. Um Sim. mês, nem a mãe recuperou. Que é depois, lá está, já falamos sobre isto, é para depois ver se a criança apanha uma doença ou duas no batismo. Enfim, Yeah. aconselho também a irem ver o site do Santuário do Sameiro porque é hilariante. É hilariante, mas, olha, como diz o outro, eu rio, mas com respeito. Eu rio, no meu caso, eu rio, mas é com pena. É muito triste ver isto. João, e há aqui uma coisa em relação ao Santuário do Sameiro que eu preciso que tu vejas. Eu quero ter a tua reação aqui, não é ao vivo, é só ao vivo para mim, mas fica gravado e vocês vão ficar com a reação do João, porque nós estávamos a falar sobre este assunto, eu abri o site e enfim, fiquei com uma vontade muito grande de me rir. Lá está, eu rio, mas com respeito, neste caso com pena. Lembras-te de ter dito que havia uma tal senhora que estava sempre a acender velinhas para não ter Sim. barulho na janela? Por favor, abre o link que te enviei agora. E reage em direto gravado, mas não interessa. Opa. Mas porquê? Então, opa, deixa-me, eu tenho de dizer, eu tenho de, Ai, diz tu que eu espera, não consigo. eu tenho de ler isto. Ai. A Ana Oh, que está sempre a caraças. acender a Ana está sempre a acender velinhas a dizer: "Não mais barulho na janela, não mais barulho na porta". Exatamente. Opa, não, E então agora tenho de descrever, deixa-me lá descrever. A gente entra aqui no site, vocês vejam isto em casa, eu trabalho de casa, vá. Vão a santuariodosameiro.pt barra santuário pastoral e culto, acendam uma vela. Pá, a primeira coisa, deixa-me só, que me chamou a atenção é velas acesas a Nossa Senhora. Neste local estão listadas todas as intenções das pessoas que quiseram deixar o seu registro efetivo público. Recordamos que o é gratuito, mas o Santuário do Sameiro agradece a todos os donativos. Logo aqui em baixo, um botão doar. Portanto, sempre o negócio à mistura. E agora entramos na claro, parte mais engraçada, que é um Tibúrcio, que a Ana deixa de ter barulho na janela. Três velas acesas pelo Tibúrcio. é para dar mais força. Eu não Cara, deixa eu ver. E depois passa para cá, tem o Tibúrcio calou-se. Ai, que horror. Atenção e força para a minha filha. Não ri um trabalho. Agora. Ana Vascas! Não
volta a pedir proteção e força para a filha. Mas é aqui o Celso Lopes faz uma lista dos entes queridos. Todos. O Guigui pede paz para todos, sim. O Guigui pede paz, pronto, faz falta. O P, obrigado por mais um dia. O RP Tondela, que acabemos o dia com 4.000 € faturados, bem distribuídos pelos 3 e que saiam 3 de imóveis. Mas depois há aqui outro, invoco. invoco Shakiná, revela tudo. Ruache revela tudo. Invoco Ruache, Kizu Today, como tsunami, não sei o que, processo não julgado. Depois mete o link do LinkedIn. Opa, isto é tão bom. Eu tenho medo de ir para a página seguinte, isto são 121 páginas e ainda só vamos na primeira. E depois Eu vou disto... abrir a segunda. Eu vou abrir a segunda. E a Ana continua com o barulho na janela. Não barulho na janela. Continua. Todos os dias. Opa, ela podia-se candidatar aos cheques. Ela podia-se candidatar aos cheques da cena energética. Yeah. Para deixar de barulho na janela. Eu estou a chorar. Quem nos estiver a ouvir tem que nos perdoar, mas é assim, eu tinha que mostrar isto ao João. Isto é um vício. Já estou na terceira página. Opa, e depois eu gosto destas pessoas. Opa, continua, caraças, na terceira página, continua, eu não posso. Então, e estes que metem os nomes completos? Sim. Tem aqui a Poliana do Carmo Adriano Maia, que pede pela libertação do vício do álcool do Paulo César Adriano Maia. Toda a gente fica a saber que o homem é alcoólico. Toda a gente. Isto é horrível. Isto é uma exposição terrível. Olha, o Celso continua a pedir pelo tio Toninho e pelo tio Chiquinho. E a Ana continua com barulho na janela. Seja sempre até ao final, pá, não dá. Desgraçado. Aquilo é um problema porque não só ela pede, como há outras pessoas a interceder por ela. Que remédio? É assim, tu vais lá todos os dias, não barulho na janela. Epá, eu também vou lá agora por uma vela, acender uma velinha. Porque tenho pena da Ana. A ver se me passa. Vocês, por favor, temos que ir todos lá pôr uma velinha pela Ana Vasques, porque ela está cheia de barulho na janela. A mulher não tem descanso de noite, de certeza. Pois, coitado. Mas eu já sabia que esta ia ser a tua reação, porque isto é imperdível. Isto é a melhor telenovela de Portugal, é esta. É o barulho da janela da Ana Vasques. Já tivemos aqui um momento de humor, já podemos passar para o próximo segmento, antes que um de nós tenha um ataquezinho aqui e fiquemos sem ar. Enfim, olha, para terminarmos aqui a parte das notícias, vou falar de uma coisa assim um bocadinho mais agradável e podia ser melhor se a notícia tivesse sido dada noutros termos. Parece que foi criado finalmente um tanatório em Lisboa, faziam falta. Para quem não sabe, os tanatórios são espaços para velar os mortos dos nossos entes queridos que não têm uma ligação religiosa. Portanto, são espaços livres de simbolismo religioso que normalmente estão associados ao cristianismo e, neste caso, nos tanatórios deixa de haver esse simbolismo religioso associado ao cristianismo. E tem vantagens porque dá para serem veladas pessoas de qualquer religião, de qualquer outra religião, ou até da católica, se quiserem, mas sem os símbolos lá, mas também é útil para ateus, agnósticos, humanistas seculares, e tem havido vários pedidos de pessoas sem religião para terem um espaço. Porque normalmente os velórios são, como todos nós sabemos, em igrejas católicas, as pessoas não professam religião, preferem não ter esses símbolos religiosos à vista, mas como é a única possibilidade que existe, têm de levar com aquilo. Pronto.
e, e tem sido pedido por essas pessoas para haver mais tanatórios. Já existia em Matosinhos, têm sido criados noutros locais e agora finalmente em Lisboa temos um em Carnide, no cemitério de Carnide, e é bom haver esse espaço em Lisboa para que, na infelicidade, de perdermos alguém próximo, e se essa pessoa não tiver religião, que possa ser velada nesses locais, porque se fosse comigo, e como é com a maior parte de humanistas ou até de ateus, que preferiam não estar num espaço religioso, e agora já têm essa possibilidade. O que também há aqui a salientar é que tem já havido propostas na Assembleia Municipal de Lisboa nesse sentido, portanto também já há um interesse da parte de de algumas forças políticas para defender este tema com convicção, e eu estou em crer que esta construção finalmente de um tanatório no cemitério de Carnide veio também dessas pressões políticas. Portanto, temos pessoas, os cidadãos, a fazer pressão nesse sentido, temos alguns partidos políticos também a fazer pressão nesse sentido, e finalmente começa-se a ver a concretização de um objetivo há muito desejado. E espero que mais surjam, não só em Lisboa, mas um pouco por todo o país. Vamos falar então sobre o livro do mês. O livro do mês é intitulado 100 Scenes e é escrito por Daniel Ramalho. 100 Scenes, o título está em inglês porque o livro, por enquanto, ainda só está em inglês. Daniel Ramalho é professor de filosofia, um académico, é professor numa escola de jovens, de aulas a jovens sobre filosofia, e isso enriquece o livro. O livro são, como estava a dizer, 100 textos sobre religião, e cada texto tem a característica de ter 100 palavras. E é 100 pecados, precisamente porque quase como cada texto fosse um pecado que o autor comete ao falar sobre estes temas religiosos, e são muitas vezes histórias relacionadas com a Bíblia, que ele consegue resumir em pouco espaço. Aliás, cada texto ocupa um bocadinho, até um bocadinho menos de uma página. Portanto, é um livro que se lê muito bem, é muito agradável de se ler, até porque está escrito com sátira. Ele é muito bom a escrever, com bastante ironia, e é algo que para quem lê, faz-nos pensar. É um livro de leitura agradável e é um livro que faz pensar e se calhar até questionar. É esse o objetivo do autor, de levar as pessoas a questionarem-se. Obviamente, com um ateu, uh, as questões já foram colocadas por si mesmo, por isso é que é ateu. Mas os ateus que têm lido este livro, e eu cheguei ao livro, conheci-o porque outros ateus me falaram dele, disseram que o livro era bom, adquiriu, estava à venda na Amazon, e de facto está bem escrito, é daquelas coisas que estão mesmo bem escritas, e por isso eu recomendo. Eu já desafiei o autor a que o livro fosse traduzido para português, sei que a sua tradução já teve início, infelizmente ainda não está concluída, esperemos que esteja num futuro próximo, porque merece ser lido por mais pessoas, e a grande limitação deste livro é precisamente essa. Como está escrito em inglês, o seu acesso, o acesso à sua leitura ainda está limitado, porque nem toda a gente domina bem o inglês para ler, mas para quem o pode ler eu aconselho, e por isso é que o trouxe. E já agora, este livro foi doado por mim à Biblioteca Ateísta, e portanto, se algum dos nossos associados o quiser consultar, está disponível. Então, eu falei com Daniel Ramalho uma única vez, mas deu para perceber, já com o que me ri com ele nessa altura, que é uma pessoa de uma sátira deliciosa e, portanto, eu sei que vale a pena ler o livro. E desde já fica ao desafio, tenho a certeza que o volte-face é que a última página do livro é a revelação de que o último pecado do Daniel é que é ele que anda a fazer barulho na janela da Ana. De certeza. Era bem rapaz para isso. Ok, então temos o livro do mês, não se esqueçam de ir ler, está provavelmente na Amazon ainda disponível. Haverá oportunidade no futuro de o requisitarem se forem associados pela Biblioteca da Associação Ateísta Portuguesa, e passamos ao próximo segmento de hoje. Sim, o próximo segmento hoje é as atividades que temos desenvolvido no último mês. Mas antes de falar nisso, deixa-me só chamar a atenção, porque lembrei-me agora de uma iniciativa que temos desenvolvido neste podcast, que foi ouvir
o que os nossos ouvintes, têm para dizer, que mensagens é que querem partilhar connosco, e já recebemos algumas em episódios anteriores e tenho sentido falta de novas mensagens nos últimos episódios. E, portanto, gostaria de reforçar o desafio que tens feito. Se alguém que nos está a ouvir e quer partilhar uma, uma mensagem connosco via áudio, que o faça, porque eu tenho saudades de vos ouvir e de ouvir o que os nossos ouvintes têm para dizer, e é uma maneira também de interagirem connosco. Posto isto, vou então entrar agora mesmo no segmento, que é recordar o que temos feito, e temos feito duas iniciativas em particular, aquelas que são recorrentes ao longo do mês. Uma delas foi a leitura de um texto no nosso clube de leitura Antídoto, é o nome do clube de leitura, e o texto do último mês, que teve lugar a 28 de março, foi baseado no livro Variedade de Experiências Científicas, se não estou em erro, e o texto era A Hipótese de Deus, Conferências Gifford. Não sei se queres comentar isso, Eva. Eu não estive presente, já agora eu não estive presente nesse evento, por impossibilidade de agenda. Olha, aquilo que nós temos notado no nosso clube de leitura é que temos uma variedade muito grande de pessoas, portanto, são pessoas muito diferentes, de backgrounds muito diferentes, e as conversas são mesmo como as cerejas. E acabamos sempre, invariavelmente, por nos desviarmos do tema. O que posso dizer é que normalmente o tema do texto dá um rastilho para o que a conversa der, e nós damos essa liberdade às pessoas. Tenho também que salvaguardar aqui que não conseguimos exceder 1 hora e meia no máximo, portanto, nem sempre é possível abordar todos os temas que as pessoas trazem e que os textos inspiram. Neste caso neste caso porque foi o Carl Sagan, há uma ligação muito emocional das pessoas de uma determinada geração que cresceram com ele, que se inspiraram nele, para as suas carreiras, e portanto, essa conversa acabou por enverdar também pelos nossos casos pessoais e pelas nossas histórias pessoais, e eu acho que isso é muito enriquecedor. E também gostava de sublinhar o papel que o João Nascimento tem tido neste clube de leitura. Ele tem estado a fazer um grande esforço, por vezes a traduzir textos, outras vezes a transcrever os textos. É ele que tem estado a tratar de todas estas tarefas, tem feito um trabalho incrível, e eu não me canso de louvar o trabalho do João Nascimento em relação ao Clube de Leitura Ateu, e espero que na próxima sessão possam juntar-se a nós. As inscrições estão sempre abertas. Exato. E já agora, para além do conteúdo que é o mais importante, eu, enquanto participante, sempre que posso, nesse clube de leitura, eu gostaria também de referir a forma, os textos, a maneira como o design dos textos também está bastante apelativo e é de fácil leitura, e já agora, também para quem nos está a ouvir e queira participar, nunca se vai ler o livro todo, é sempre uma parte, um segmento que é partilhado com os participantes sobre o livro. Portanto, lê-se muito bem, dá para fazermos uma reflexão prévia e depois então irmos para debate. Sim. Sim, quer dizer, pedir às pessoas que lessem um livro inteiro num mês poderia ser um bocadinho esticar a corda. Por isso, os três associados que estão à frente deste projeto, portanto, o João Nascimento, que neste momento está a coordenar o projeto, o Gabriel Coelho e o João Sequeira, decidiram em conjunto que um excerto seria a melhor opção. Por vezes um excerto ou um artigo, mas 10 páginas, 5, 10 páginas, para que seja facilmente digerível e que suscite o interesse das pessoas para lerem o restante, se o quiserem fazer. Mas sempre com o intuito de suscitar conversa dentro de um determinado tema, e isso tem sido muito bem conseguido, e quem participa normalmente volta no mês a seguir, por isso estamos muito felizes com essa assiduidade dos nossos membros e com a satisfação visível com que saem de lá, porque partilha-se muito nestas sessões e por vezes temos até pena que elas acabem em apenas 1 hora e meia, mas quem sabe no futuro poderemos até aumentar o número de sessões por mês. É uma ideia que o João Sequeira já avançou desculpa, é uma ideia que o João Nascimento já avançou, e que talvez se venha a concretizar no futuro, para dar mais hipótese às pessoas de fazerem esta discussão, que muitas vezes se alarga e vai embarcar noutros temas também. E dizer que isto tem lugar sexta-feira à noite, portanto, que às vezes que é aquele dia em que nos apetece, estamos a aproximar do fim de semana, apetece-nos fazer alguma coisa assim mais descontraída, e isto é o evento ideal,
e nem implica sairmos de casa, é online. Portanto, é uma maneira de entrarmos no fim de semana bastante descontraídos e E felizes. em boa companhia, porque eu estou sempre lá. Exato. É Só verdade, a é Ana é verdade. que não. A Ana é que não. A Ana está preocupada com as janelas. Ok, e temos também, portanto, no próximo mês, isto vai ser isto durante meses, Vai João, ser a isto, nossa isto piada. vai ser a piada da Ana e a janela. No próximo mês já temos também um texto que já foi disponibilizado pelo João Nascimento por e-mail a quem já se inscreveu e que será depois disponibilizado também a quem se venha a inscrever para as próximas sessões. No dia 25 de abril, pelas 10 da noite, então teremos mais uma sessão em que vamos discutir um excerto de um autor que nos é muito querido, que é o Tomás da Fonseca, e o livro de que este excerto é retirado chama-se A Bíblia do Povo, Evangelho de um Seminarista. O Tomás da Fonseca não é largamente conhecido pela população, nem mesmo entre os ateus, não é um autor assim tão conhecido quanto isso, mas que vale muito a pena. O João Nascimento está-me sempre a dizer: este é o Hitchens português. E eu digo-lhe sempre: calma aí, que este é mais velho que o Hitchens, portanto, o Hitchens é que é um Tomás da Fonseca Não da sei que- América. Não venham cá com tretas. Por isso espero que possam também inscrever-se para a sessão de abril. Uhum. E também houve outro evento, que foi as nossas tertúlias mensais, Livre Pensar, e o tema cujo tema teve lugar a 29 de março foi a liberdade religiosa e o espaço público em Portugal. É um tema bastante importante e que temos vindo a falar já aqui no nosso podcast, temos vindo a falar também no nosso canal do WhatsApp, ao qual também aproveito para convidar quem nos chega a aderir. Temos um canal público e, é completamente relevante este tema para todos nós e que mereceu ser debatido. Não é por acaso que todos os meses nós temos pano para mangas para fazer esta Uhum. sessão. E eu aproveito para dizer aos nossos ouvintes, aos nossos primatas pensantes, que antes de iniciarmos a gravação do podcast, normalmente eu e o João ficamos ali meia horita a conversar sobre os temas que vamos abordar e a preparar a ordem dos argumentos, desculpa, a ordem das notícias que o João vai apresentar. Normalmente, nós temos muitos temas e temos que cortar alguns por uma questão de economia de tempo, para que não tenham que nos ouvir durante 3 dias seguidos. Por isso, se isto acontece e se nós temos tempo para fazer uma crónica mensal nestes termos, é porque constantemente o espaço público está a ser invadido pela religião, por movimentos que pretendem atacar a laicidade e por isso os ateus têm que discutir estes temas e também fazer destas discussões e também fazer destas discussões um brainstorming para soluções. O que é que nós podemos fazer acerca disto, quer como associação, quer como indivíduo? E vamos-nos sempre lembrar que as duas coisas andam a par e passo, quer dizer, nós temos que ter esta posição e uma das coisas que é necessário fazer é assumirmos-nos ateus, publicamente. Não termos receio de nos afirmarmos, de ocuparmos esse espaço. Enquanto nós não ocuparmos esse espaço vai ser ocupado pela religião, pelo ataque à laicidade e por todos aqueles que gostam de receber dízimos, como já sabemos que é o que acontece. E para terminar, não é bem uma notícia ou um evento em que tenhamos participado diretamente, mas há aqui uma relação que nós temos mantido com ateus e agnósticos estrangeiros. Temos participado em reuniões, também esses membros têm participado nos nossos eventos, nas nossas iniciativas, e em particular estou a falar de Marcos Cavalcanti, um ateu brasileiro, que desta vez veio a Portugal, passou por Portugal e encontrou-se com alguns dos nossos associados. Fizemos questão de o acolher no seu, quando chegou a Portugal e houve um encontro e esperemos ter notícias desse encontro para breve, mas foi bom que foi um estreitar de, de, de relações que temos mantido e agora presencialmente, que é muito importante. Portanto, temos um oceano Atlântico a separar estes dois países, ou, dito de outra maneira, visto por outro prisma, se calhar a unir estes dois países, e agora houve este encontro presencial
que vejo com muito bons olhos e é uma maneira de estreitar também os laços de fraternidade que unem pessoas de duas localizações geográficas distantes, mas que têm um propósito em comum. E isso é muito bom ver que E as no duas fundo, comunidades estão ligadas. e duas realidades muito diferentes. Sim, A realidade do ateu do Brasil é muito muito diferente da diferente. realidade do ateu de Portugal, E e principalmente esta quando dizes relação. E principalmente quando dizes da ocupação do espaço público, nós cá em princípio temos mais facilidade com isso do que no Brasil, e principalmente em alguns estados brasileiros, que há uma grande perseguição ao ateísmo. E mesmo pessoas nem têm que ser ateus assumidos, quer dizer, basta tu Uhum, não creres, como já aconteceu no Brasil, e saiu esta notícia há relativamente pouco tempo, uma notícia em que um trabalhador foi despedido de uma empresa porque se recusou a ir ao culto uhum, evangélico relacionado com a empresa depois da hora de trabalho. uhum. Nem que fosse na hora de trabalho, a pessoa não tem que Sim, levar com isto, não é? Mas claro. há uma prevalência muito maior no Brasil e eles têm um trabalho, eu diria, pior do que o nosso, mais trabalhoso do que o nosso pela frente, e é excelente ver que se estão a organizar e que estão a fazer tudo por manter a laicidade do Brasil e por avançar o humanismo secular no Brasil, e são pessoas de muito valor que todos os dias trabalham em prol deste objetivo. E já agora, podem também ouvir o episódio anterior, portanto, o episódio de há 2 semanas atrás, que foi precisamente com o Marcos Cavalcanti, para o apresentar aos nossos primatas pensantes e também para apresentar um projeto, para o qual eu fui convidada pelo Marcos, de fazermos uma live, uma coisa interativa no YouTube, com uma frequência mensal, de forma a podermos fazer esta ponte entre a América Latina e a Europa, claro que para falantes portugueses, mas que vai contar com a participação de quem quiser participar nessas discussões, nesses debates mais alargados, que vão ser, no fundo, a visão do ateu perante assuntos relevantes. Não só discutir o ateísmo e a religião, mas qual é a nossa posição como ateus, como humanistas seculares perante os assuntos da atualidade e os assuntos da sociedade brasileira e portuguesa. Será um canal chamado Debate Ateu. Pretende-se fazer um projeto mais democrático, mais aberto para que outras pessoas possam também participar, e como é em direto, as pessoas podem subir, como diz o Marcos, para falar connosco, e eu espero que os nossos ouvintes também possam participar. Será com uma frequência mensal e nós Uhum. anunciaremos, entretanto, quando começar. Muito bem, Eva. Da minha parte, acho que está tudo. Trouxemos hoje notícias, comentámos essas notícias, falámos de um livro novo e resumimos as iniciativas em que a Associação Ateísta Portuguesa tem participado, que tem sido muito rica em termos de participação dos seus associados. E Isto tudo tem mesmo de começado não associados. e de não associados também que têm colaborado nestes eventos e que fazem com que a Associação Teísta Portuguesa esteja dinâmica. E a eles, enquanto presidente, tenho de dizer que estou agradecido também por esta iniciativa que têm desenvolvido. E pela adesão que tem sido extraordinária, e claro, Sim, isso tem só superado, queremos acho que tem superado as as expectativas expectativas, todas sim. de quem está, tanto de quem está a organizar como de nós na direção. João, continuemos primatas pensantes, continuemos homo sem Deus, vemo-nos no próximo mês e até lá é desafiar o status quo e desafiar o pensamento religioso. Mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigado pela organização deste podcast e pelo tempo que tu dedicas, não só aqui com a gravação, mas depois com todo o trabalho invisível que é tido nos bastidores de fazer toda a edição do podcast. Não sei o que é que dá mais trabalho, se é a parte da gravação, se é da edição. Portanto, também obrigado a ti, Eva. Não vou revelar o que é que dá mais trabalho, mas vou-te dizer qual é a parte mais divertida, e é sempre estar contigo. Obrigada e até à próxima. Obrigado. Caros primatas pensantes, obrigada por nos terem acompanhado neste episódio do Homo Sem Deus. Sigam-nos nas redes sociais e, se tiverem perguntas ou histórias para partilhar, enviem-nos uma mensagem de voz ou texto. Queremos as vossas vozes no espaço do ouvinte. Juntos, vamos continuar a desafiar o pensamento mágico e a instigar o pensamento crítico. Estaremos de volta daqui a 2 semanas com mais entrevistas intrigantes, notícias do mundo religioso e muito mais para os nossos queridos primatas pensantes. Até lá, continuem a questionar, a duvidar e a explorar as vastas fronteiras do pensamento crítico.
O meu nome é Eva Monteiro e eu escolho ser Homo sapiens sem Deus.